E aí, meus bichos do Fórmula, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem, que agora a gente está de volta para elaborar essa playlist agora sobre simulações. A gente vai focar principalmente na simulação estrutural e estática, mas vamos tentar falar pelo menos um pouquinho de tudo que der, né? E um agradecimento especial aqui pro Deus Fosfina T25, que os slides que ele fez muito tempo atrás foram usados em partes aqui para essa aula. Então vamos lá. Bom, inicialmente eu penso em dividir isso aqui em duas aulas, né? Que seria essa primeira, que é a contextualização dos elementos finitos, e uma próxima aula seria na prática, né? Com software aberto, fazendo alguns exemplos, para todo mundo se inteirar. E essa primeira seria só uma contextualização. Então vamos lá. Bom, quando a gente vai projetar alguma coisa, projetar algum componente, a gente precisa fazer uma validação se aquele componente que a gente está pensando vai suportar o carregamento, as situações que que ele se propõe a suportar, né? Para isso, a gente tem alguns métodos de análise para fazer essa validação, uma pré-validação, né? Que são três, basicamente. É o método analítico, que é sentar a bunda na cadeira e fazer conta, ou a gente projeta ali, faz um desenho, fabrica a peça e testa ela, que beleza, é o mais válido de todos, né? Porque uma vez que a peça é fabricada aguentou, aguentou e ponto. Mas você não vai acertar de primeira, nem de segunda, nem de terceira, nem de quarta, vai ficar fazendo mais e mais peças e gastando dinheiro. Ou a gente faz as simulações no computador, que a gente vai ver por que é o mais usado, né? Mas beleza. De início, a gente tem o método analítico, que é sentar a bunda na cadeira e fazer conta. Que eles dão resultados mais exatos, já que a gente está realmente botando na ponta do lápis e fazendo o negócio. Só que a gente tem algumas limitações nos modelos. Como assim? Aqui eu coloquei para exemplificar as equações de Navier-Stokes, que é, são as equações diferenciais que regem ali o escoamento de um fluido, que a gente tem essas equações, mas a gente não sabe resolver, não consegue resolver analiticamente, né? Consegue resolver para casos específicos, regime permanente, líquido incompressível. Se a gente fizer várias amarrações, a gente consegue resolver, mas uma coisa mais geral, 3D, compressível, um regime não permanente, a gente não tem esse domínio ali no analítico, sabe? E mesmo outras equações mesmo, equações que a gente, em tese, conseguiria resolver analiticamente, se o modelo ali, a geometria do modelo for um negócio muito complexo, isso também já dificulta aí muito o nosso trabalho, né? Se não for um cubinho, um paralelepípedo, coisas mais no mundo ideal da graduação e do vestibular, por exemplo, as coisas já começam a dificultar mais e a gente para de ter tanto controle sobre o nosso método analítico, sabe? Começa a dificultar muito. E beleza, esse seria o primeiro método analítico, que é bom, mas tem suas limitações. É, O outro método, que eu já falei antes, é o método experimental, fazer a peça e testar ela. É o teste que, mesmo sendo feitas essas outras validações, analítica ou no computador, mesmo sendo feitas essas outras validações, a validação que você vai fazer e vai dizer, beleza, funciona, é essa daqui. Fazer as outras não exclui a necessidade de fazer essa no fim. Só que é um teste caro, né? É caro fabricar peça, é caro errar. Você fizer errar, vai fazer de novo, né? Não tem o que fazer. Mas o objetivo é que suas análises anteriores minimizem a quantidade de vezes que você vai ter que errar, digamos assim, nos seus ensaios na peça de verdade. Idealmente, você vai fazer suas simulações, suas contas, vai projetar uma peça, vai botar ela no carro e vai funcionar e ponto. Mas beleza, método analítico, experimental. E por fim, a gente chega no nosso método numérico, que seria no computador, o computador fazendo suas contas, né?
Então, são resultados aproximados, eu vou explicar um pouco mais depois, mas são excelentes aproximações, dicas de passagem, dependendo de como você faz. Geralmente são aproximações boas, né, confiáveis, vocês vão fazer direito. E o grande pulo do gato aqui é que você consegue aplicar esse método numérico em modelos mais complexos. Aqui eu até coloquei dois, até que meio simples, né? Esse de baixo aqui. Mas, independente da geometria, o método dos elementos finitos, ele permite justamente isso. Qualquer geometria, geometrias complexas que, analiticamente, você perderia completamente o controle do que você está fazendo, no método numérico pelos elementos finitos, você tem esse controle. Ok. E quando a gente fala de simulação no software mesmo, já pronto, claro que simulação você pode fazer de várias formas. Você pode abrir um script no MATLAB e você fazer ali uma interpretação só sua. Mas nos softwares, no geral, eles fazem usando o método dos elementos finitos, que é o que mais vai ser usado no Fórmula e é o que mais é usado mesmo. E quando se fala em método dos elementos finitos, a palavra-chave que a gente precisa ter em mente é discretização. Como assim? O método basicamente tem uma geometria muito complexa, que a gente não saberia resolver analiticamente, e a gente quebra essa geometria em muitos corpinhos de geometrias que a gente tem controle. Muitos cubinhos, muitos tetraedros, muitos elementos. Por isso o método dos elementos finitos. Só que beleza, aqui divisão de corpos do corpo em elementos menores. E quanto mais a gente quebra esse corpo, quanto mais elementos a gente colocaria, ou seja, quanto mais refinada é a nossa malha, em tese, essa simulação com essa malha mais refinada vai trazer resultados mais coerentes. Por quê? Porque o corpo, o corpo de verdade, né? Ele é uma coisa contínua. E o que a gente está fazendo é transformar o contínuo em um discreto, em várias unidades de corpos. E quanto mais corpinhos tem, mais essa discretização tende a um negócio contínuo, né? Então, aí já faz sentido que quanto mais corpos, mais a simulação chega perto dos resultados da realidade. Mas tem um motivo a mais também. Bom, os elementos que a gente quebra o corpo, né? Ele tem os elementos em si, que são, nesse caso aqui, esses triângulozinhos, e tem os nós, que são os vértices, né? As junções de um elemento com o outro. Na hora que o computador vai fazer a conta, o que ele faz é resolver um EDP, resolver as equações, né? E a condição de contorno que ele coloca nessas equações é a continuidade nos nós. Então, quando ele vai fazer aqui, ele está pegando o estresse do corpo, né, as tensões. Quando ele vai pegar essas tensões, não, não é para ter um pico de tensão ali, uma descontinuidade, né? Tem áreas que sofrem maiores tensões, mas não de maneira descontínua. Então, a condição de contorno que ele pega é, é continuidade no nó. Esse nó aqui, o final desse nó está contínuo com o começo do próximo, que está contínuo com o do próximo, contínuo com o do próximo. E aqui a gente já tem o sentimento de que vai ser necessário que a gente imponha alguma condição de contorno na nossa simulação, né? Porque se for só a continuidade na hora de resolver a conta, esse vai ser contínuo com aquele, que está contínuo com aquele, quando chegar ali no último, vai faltar alguma coisa, né? Então a gente tem que amarrar a nossa simulação de algum jeito, vai ter que especificar uma temperatura inicial, vai ter que fixar alguma das fases, engastar, né? Vai, pelo menos uma condição de contorno a gente vai ter que colocar na nossa simulação. Mas, pois bem, como o software ele resolve, ele coloca a condição de contorno nos nós,
é nos nós onde a gente vai ter o nosso resultado mais confiável, né? E posso estar enganado, mas se eu não me engano, quando a gente faz a nossa simulação, que a gente vai passar o mouse ali por cima dos resultados, né, mesmo, o número que ele dá é só nos nós. No elemento em si, ele faz ali, faz as aproximações, e no nó é que é o resultado mais confiável, né, entre aspas. É o resultado que vai aparecer ali, um númerozinho pra gente, é o resultado que ele toma para fazer esse campo de deformação aqui, né? Esse campo de tensão. Então, como no nó é o resultado mais confiável, quanto mais nós, mais resultados mais confiáveis também. Ou seja, quanto mais corpos eu tenho por aí, mais a nossa simulação está, em tese, tendendo para a realidade. Por que que eu digo em tese? Porque não é tão simples assim. Eu não vou abordar isso aqui, mas esses elementos é chamado de malha, né? Essa malha de elementos que a gente está colocando tem alguns tipos. Dá para ser, como eu falei ali, dá para ser cubinhos, dá para ser tetraédrico. A gente coloca, dá para colocar uma malha linear, uma malha não linear. Todos, cada uma dessas malhas tem uma aplicação específica que eu não vou saber explicar muito bem, na verdade, e que talvez em algum momento apareça alguma aula por aqui sobre aprofundando um pouco mais sobre isso, mas agora não é o momento. Mas é por isso que eu digo que, em tese, mais corpos é melhor e tal, mas pode ser também que você tenha escolhido a malha errada e você pode colocar os corpos que for, a sua simulação vai ficar incoerente, digamos assim. Mas não vamos se ater a isso agora. Em tese, por hora, via de regra, uma malha mais refinada é melhor. Ah, mas uma malha mais refinada implica mais conta para o computador também, né? Também não é só bônus. Então, quanto mais você refina a sua malha, mais o computador vai demorar para fazer, vai começar a travar. E a gente vai ver. Vou mostrar depois, falar mais sobre isso. Beleza. E baseado nesse método, a gente consegue fazer algumas simulações. São as simulações mais padrões, né? Tem as simulações estruturais, que são essas quatro primeiras. Simulação estática, que é com carregamento fixo ali. Simulação dinâmica, que envolve acelerações, velocidade, é quando a gente vai mudando o carregamento. Simulação de flambagem, que o nome já diz. E simulação modal, que envolve vibrações, né, para saber as frequências naturais do corpo, por exemplo. Acho que essa é uma simulação que precisa ser feita para a competição, para o chassi do carro, inclusive. Saindo um pouco de simulação estrutural, tem a simulação de fluidos, o CFD, que a grande diferença é que, em vez de a gente discretizar o corpo, a gente discretiza o fluido. Então, aqui é o perfil de uma asa, por exemplo. Aí a simulação é feita discretizando todo o ar ao redor e fazendo ali as condições que você precisa, né? E aqui, ó, perceba que tem muito mais elementos próximo da asa do que longe, né? Aqui longe a malha está menos refinada, perto está mais refinada. Por quê? Porque é uma área de maior interesse. Então, a pessoa que fez a simulação, ela refinou ali a malha só na área de maior interesse, que é a área crítica para o projeto dela, para o computador também não explodir na hora de fazer a simulação, né? Mas beleza. Simulação de transferência de calor, também aqui. E simulação de eletromagnetismo, que nunca fiz, mas também tem. Também é do mesmo jeito. E aqui uma simulação dinâmica aqui para todo mundo dar uma olhada, né? Uma simulação do virabrequim do motor. Dinâmica porque está em movimento, envolve acelerações. O carregamento aqui ele está sempre mudando, né? Então é uma simulação que também é feita por elementos finitos, plausível de ser feita. Aqui uma simulação de CFD da aerodinâmica de uma vaca. A gente vê fica meio turbulento ali e tal. E um carro de Fórmula. Só realmente para
Dá uma olhada, né? É legal ver essas coisas. É isso. Valeu aí pela atenção. E próxima aula vou vir aqui com o software aberto para a gente fazer alguma coisa. Valeu!